Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben! Desta vez a horas aceitáveis para jornalistas e DJs, não é? Estamos a gravar às 10 da manhã, na noite passada, aliás, no dia de ontem, porque eles não votam à noite, não é? Mas é a nossa noite em que sabemos os resultados. Mas o New Hampshire teve as eleições primárias, quer do Partido Democrata, quer do Republicano. O Democrata não interessa muito, já que Joe Biden será certamente o nomeado do Partido Democrata, mas no Partido Republicano, Donald Trump venceu com 54,5% dos votos. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, conseguiu 43,2%. Neste estado não funciona aquele modelo que já falámos algumas vezes, do winner takes it all, e portanto Haley ainda consegue 8 delegados contra 11 do ex-presidente Trump. Alexandre, isto não correu assim tão mal para Haley, mas em qualquer dos casos está feito o caminho para Trump ser o nomeado republicano. Sim, quer dizer, neste contexto de primárias e depois do resultado do Iowa, em que a Nikki Haley não conseguiu sequer ficar em segundo lugar, ficou atrás do Ron DeSantis, que entretanto desistiu das primárias e ficou a mais de 30 pontos de diferença no Iowa. Portanto, neste contexto a Nikki Haley precisava de uma vitória, precisava mesmo de vencer, de ficar à frente de Donald Trump, ou então de ficar quase em empate técnico, com 2 pontos de diferença, e mesmo assim já seria difícil. É verdade que ela teve um resultado melhor do que indicavam as sondagens, que apontavam para uma diferença de mais ou menos 16, 17 pontos percentuais, e acabou a cerca de 10, 11. Ainda assim, e como nós temos vindo aqui a dizer, a corrida para a nomeação no Partido Republicano como candidato oficial à Casa Branca só muito dificilmente escapará ao Donald Trump. Mas isso não significa que ele seja o favorito para ser eleito presidente dos Estados Unidos. São duas eleições completamente distintas, com eleitorados completamente distintos a votar, e portanto temos estas duas histórias paralelas em que de facto Donald Trump, com esta vitória no New Hampshire e com o facto de Nikki Haley não ter conseguido vencer, cimenta cada vez mais essa aura de inevitabilidade. É o candidato mais do que certo do Partido Republicano à Casa Branca, e no lado do Partido Democrata também o Joe Biden é o candidato mais do que certo à eleição geral em novembro. Alexandre, não é de todo normal que um candidato à nomeação, quer do Partido Republicano, quer do Partido Democrata, consiga logo ao final da segunda ronda de votações, ou seja, do segundo estado a ir a votos, já ter quase uma nomeação tão clara. Isto não é comum. Não, para teres uma ideia, isso só tinha acontecido nas últimas largas décadas, só tinha acontecido com presidentes em exercício, quer dizer, com presidentes do Partido Republicano em exercício, que por maioria de razão não tinham uma grande oposição nas suas primárias na altura, tal como Trump não teve em 2020, como era o presidente em exercício. Dificilmente há muitos candidatos do próprio partido a querer impedir a sua nomeação para uma eventual reeleição, e as vitórias no Iowa e no New Hampshire, seguidas, as duas primeiras no calendário das primárias, só tinha acontecido com presidentes do Partido Republicano que estavam em exercício. Ora, o Donald Trump não está em exercício e, portanto, obviamente que isto é um resultado que lhe dá todas as garantias de que tem o apoio necessário no Partido Republicano para ser o candidato à Casa Branca. A lei está a tentar garantir pelo menos a sua continuidade até às primárias na Carolina do Sul, onde foi governador entre 2011 e 2017. Depois disso, se os resultados não ajudarem, desistirá e teremos um Trump sozinho. A questão é, Alexandre, nós sabemos que há processos judiciais em curso contra Donald Trump e que o sentido de voto do eleitorado poderá também estar muito dependente do resultado destes processos judiciais. O que é que acontece na corrida republicana, já todos, ou os principais candidatos já tiverem desistido, e depois fica só Donald Trump com um processo judicial? Há alguma possibilidade de reabrir este processo? Como é que funcionam as coisas? Sim, este ciclo eleitoral
tem muitos ses, não é? E já vamos falar deles. Esse é não digo o maior dos ses, mas até porque ele não está legalmente impedido de se candidatar, mesmo estando na prisão, e por maioria de razão, mesmo que seja condenado em algum das 91 acusações criminais de que ele é alvo. Penso que é razoável que, como o Donald Trump, só puxando um pouco atrás para voltarmos aqui ao New Hampshire, a Nikki Haley vai continuar na corrida, sim, como tu disseste muito bem, até pelo menos, se não desistir até lá, sabes que isto é sempre uma coisa que acontece dia a dia e as pressões dentro dos partidos às vezes podem levar os candidatos... E a falta de dinheiro também, não é? Falta de dinheiro, exatamente. Ela agora vai para angariações de fundos em vários estados, na Califórnia, etc., para ver se consegue recuperar um bocadinho de dinheiro gasto na campanha no New Hampshire, onde ela apostou quase tudo para ter um bom resultado, que no caso dela teria de ser uma vitória. Mas pronto, é possível recuperar e é possível manter-se na corrida durante mais um mês, porque as primárias da Carolina do Sul só acontecem em finais de fevereiro. Até lá há cálculos, aquelas são primárias também, mas de uma forma diferente, no Nevada, mas a Nikki Haley nem sequer está lá, não vai concorrer, portanto o Trump já ganhou aquilo, mas também são poucos delegados nas contas finais, não interessa, o que interessa é a próxima votação na Carolina do Sul. Ora, ela mantém-se na corrida porque, há várias razões, mas esta é uma importante, que se nós formos desdobrar os resultados do New Hampshire, vemos que, e como tu tinhas dito no início, o Trump não teve uma vitória assim tão folgada como teve no Iowa. E no Iowa havia ainda 4 candidatos, quer dizer, no Partido Republicano e no Partido Democrata há dezenas de candidatos sempre, mas há um número muito reduzido de candidatos que têm algumas hipóteses de serem nomeados. No caso do Partido Republicano no Iowa ainda havia 4 candidatos, que era o Donald Trump, a Nikki Haley, o Ron DeSantis e o Vivek Ramaswamy, um empresário, e portanto ele teve 51% dos votos. Neste caso teve 54% dos votos no New Hampshire, contra uma única adversária de peso, a Nikki Haley. Isto diz-nos que sim, ele está a dominar as primárias, mas ao mesmo tempo há cerca de metade do eleitorado do Partido Republicano que não parece estar muito entusiasmado em votar no Donald Trump nas primárias. Portanto, há aqui um campo que podia ser explorado e que a Nikki Haley vai tentar explorar. Ao mesmo tempo, é um caminho difícil porque estas primárias do New Hampshire eram a melhor hipótese da Nikki Haley provar que podia impor-se num eleitorado independente, porque no New Hampshire há um eleitorado, uma percentagem elevada de eleitores que não se registam como republicanos ou democratas, mas depois obviamente, costumam votar em candidatos do Partido Republicano ou do Partido Democrata. E nos candidatos republicanos mais moderados. Ela de facto conquistou a maioria dos apoios nesses segmentos do eleitorado. Os independentes votaram mais nela do que em Donald Trump, os moderados republicanos votaram mais nela do que em Donald Trump, e também venceu naqueles segmentos do eleitorado, quando isto estamos a falar de uma sondagem à boca das urnas feita pela CNN, que nos dizem que, por exemplo, entre os 42% de eleitores que votaram nas primárias do New Hampshire, que consideram que o Joe Biden foi um presidente legítimo, a Nikki Haley venceu com um apoio esmagador. Portanto, há aqui pequenas percentagens, pequenos subgrupos do eleitorado republicano e independente que podem indicar que o Donald Trump está a dominar as primárias, mas depois vai ter muitas dificuldades em vencer uma eleição geral em novembro, porque, tal como aconteceu em 2016 e em 2020, espera-se que desta vez a eleição presidencial nos Estados Unidos também seja decidida por pequenos detalhes e se um dos candidatos perder um pouco do eleitorado aqui e ali, pode ser suficiente para uma derrota. E é por isso que há aqui não é uma oportunidade, porque, como estávamos a dizer, o New Hampshire é mais independente do que os estados que vêm a seguir, e, portanto, só para teres uma ideia, nas primárias da Carolina do Sul, em finais de fevereiro, a Nikki Haley, que foi eleita 2 vezes governadora da Carolina do Sul, que nasceu na Carolina do Sul, segundo as sondagens, está a 30 pontos atrás do Donald Trump. Portanto, obviamente que é muito difícil encontrar aqui algum caminho para a Nikki Haley nas primárias. No entanto, há todas estas variáveis que nós não sabemos como é que vão terminar. Indo diretamente à tua questão sobre o candidato, se ele for condenado em algum dos processos
como pela lei e segundo a Constituição não há nada que impeça um candidato de se candidatar, de um cidadão americano se candidatar à presidência dos Estados Unidos tendo sido considerado culpado de um crime, ou mesmo estando na cadeia. Isso aconteceu no início do século XX com um candidato do Partido Socialista Americano que tinha sido condenado a 10 anos de prisão e candidatou-se a partir da prisão. Obviamente teve um resultado fraco, mas não interessa, é possível acontecer isso. A questão, especificamente com o Donald Trump, é que, tal como a Nikki Haley tem vindo a alertar, e também o próprio Ron DeSantis, que desistiu na semana passada, depois do resultado no Iowa, e declarou o seu apoio ao Donald Trump, mesmo assim o Ron DeSantis já veio dizer que o Donald Trump pode de facto ter alguns problemas para ser eleito num duelo com o Joe Biden em novembro. E a Nikki Haley assenta a sua campanha nas primárias nisso, dizendo que basicamente ela diz, vocês estão a querer votar no Trump para ser o nosso candidato, mas ele vai perder contra o Joe Biden e só eu é que tenho a hipótese de bater o Joe Biden no frente a frente em novembro. Isso, juntando a uma possível condenação ou outros problemas judiciais do Donald Trump, pode de facto fazer com que mais eleitores republicanos pensem duas vezes antes de votarem nele nas primárias que seguirem. Ele pode ir perdendo essa aura de inevitabilidade. Tecnicamente, depois, o que acontece é que a nomeação de um dos partidos só é selada nas convenções nacionais, no caso do Partido Republicano em julho. Portanto, eles reúnem-se lá numa convenção e depois são, na prática, contados os votos destas primárias todas que vão acontecer até junho. Até esse momento é possível trocar, alguém surgir na convenção e apresentar-se como alternativa, mesmo que não tenha participado nas primárias, e assumir-se como candidato do Partido Republicano. Mas isso é um enorme se, não sabemos o que é que vai acontecer. Pois, e também um enorme precedente que... Sim, é completamente impossível, porque nunca nenhum presidente dos Estados Unidos, ou candidato a presidente dos Estados Unidos, e ex-presidente dos Estados Unidos, teve 91 acusações criminais, podendo ir 4 julgamentos em ano de eleições. Não é? Portanto, é completamente imprevisível. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, nem os tribunais, nem o Supremo Tribunal, porque estão todos a tentar perceber como decidir questões que nunca foram avaliadas pelos tribunais norte-americanos. Não é? Portanto, é muito difícil. Alexandre, tu conheces bem o povo norte-americano, qual massa... Há muitos povos americanos. Exatamente, é isso que eu te ia dizer, não é? Portanto, é impossível caracterizarmos as coisas desta maneira. Mas, na realidade, em 2020, para muitos republicanos, foi difícil aceitar uma derrota de Trump ao ponto de terem invadido o Capitólio e terem feito uma série de coisas, nomeadamente contestar a veracidade das eleições, a legalidade e tudo e mais alguma coisa. Até que ponto é que 4 anos depois o cenário não é pior a esse aspecto? Ou seja, caso Donald Trump surja consecutivamente em sondagens atrás de Joe Biden, até possa vir a perder depois em novembro, até que ponto é que há um eleitorado republicano muito fiel a Trump que está disponível para aceitar que efetivamente Donald Trump não vai ganhar estas eleições presidenciais ou não ganhou estas eleições presidenciais? Sim, se calhar é tentador dizer que as coisas desta vez vão correr melhor, mas quer dizer, os factos que temos à nossa frente e os indicadores dos últimos anos não auguram nada de bom. É bastante possível que aconteça algo ainda pior do que em janeiro de 2021. Isto porque estas coisas não acontecem agora, não é? Os eleitores não vão agora votar nas eleições primárias e na eleição geral como se a história tivesse começado agora. Há um passado de Donald Trump. Donald Trump desde sempre, desde que se candidatou anunciou a candidatura em 2015 e depois foi eleito em 2016, sempre apostou a sua campanha na ideia de que ele só poderia perder se fosse roubado nas eleições. Isso aconteceu logo na primeira votação no Partido Republicano em 2016, no Iowa, em que o Donald Trump ficou em segundo lugar, atrás do Ted Cruz, na altura,
e acusou o Ted Cruz de fraude eleitoral logo na primeira votação. Depois o Trump venceu no New Hampshire com uma margem folgada, né, em 2016, e partiu para a nomeação. Depois, como todos nós estamos recordados, na eleição geral em 2016, que ele venceu, embora as sondagens não dessem o resultado como o mais provável. Mesmo tendo vencido, acusou a Hillary Clinton de fraude, porque ela teve no eleitorado, na votação nacional, teve mais de 3 milhões de votos, embora isso depois não conte, porque eles têm um sistema diferente através do colégio eleitoral, mas acusou a Hillary Clinton de fraude porque era impossível ele ter ficado atrás de Hillary Clinton 3 milhões de votos a nível nacional, só podia ter sido fraude. Depois, com o passar do tempo, chegamos a 2020, logo no início desse ano, de 2020, da eleição, ele começou logo a preparar as pessoas e, mais uma vez, a dizer que se perder só podia ser por fraude, porque, como estamos recordados, havia a pandemia e vários estados norte-americanos nessa altura, principalmente os de maioria democrata, nas assembleias legislativas, decidiram que adotar a votação por correspondência, que é um tipo de votação que já existe em vários estados norte-americanos há muitos anos, sem nenhum problema. Mas logo aí o Donald Trump, como candidato na altura e presidente dos Estados Unidos, disse que os democratas vão votar por correspondência, de certeza que vai haver fraude. Chegámos à eleição, obviamente foi essa a narrativa que voltou a ser repetida, porque, como já se esperava nos meses anteriores, os votos que eram enviados por correspondência iam ser contados a seguir aos votos presenciais. E por maioria de razão, por causa até das guerras culturais que nós temos vindo aqui a falar, o eleitorado republicano, em maioria, votou presencialmente no dia da eleição, em novembro de 2020. E os eleitores do Partido Democrata, numa grande percentagem, em vários estados, votaram por correspondência. Ora, é claro que estes votos, como iam ser contados a seguir, é assim que acontece, não é nada, não é nenhum mistério, não era nenhum mistério para ninguém em novembro de 2020, quando começassem a surgir os resultados na noite eleitoral, os votos do Trump iam ser contados em primeiro lugar e, portanto, haveria a sensação de que ele estava a liderar a eleição. Quando começaram a surgir, a ser contados os votos do Partido Democrata, no Joe Biden passou para a frente, então foi possível ele reforçar aquela ideia, nunca provada em tribunal, de que houve ali uma patranha qualquer e ele só perdeu porque foi roubado. Portanto, depois, como tu disseste há pouco, muito bem, isto descambou na invasão do Capitólio. Nada disto mudou, só ficou ainda mais gravado na memória da base mais radical ou mais fervorosa do Donald Trump, de que esta ideia de que ele só pode perder se for através de fraude eleitoral. Portanto, agora em 2024, vamos certamente assistir ao mesmo cenário, com a agravante de que temos já quase uma década de radicalização de uma parte do eleitorado. Obviamente que, como nós dissemos há pouco, há uma percentagem significativa de republicanos que parece não estar assim muito interessada em ter o Donald Trump como candidato e que queria deitar para trás das costas toda esta convulsão da última década, mas há uma base muito forte, que nunca abandonará o Donald Trump e que nem sequer admite uma espécie de cópia do Donald Trump, como seria o Ron DeSantis, não é? Um mais jovem, mais polido, não rejeitaram completamente, eles querem o real deal, não é? Donald Trump. E, claro, uma década depois deste caminho que os Estados Unidos estão a fazer, só pode ter resultados muito mais complicados até na próxima eleição. Mais uma vez, isto não são opiniões, é uma questão de vermos os avisos que o FBI tem feito, por exemplo, do Departamento de Justiça, há investigações sobre os grupos mais radicais ligados à extrema-direita dos Estados Unidos e há uma grande preocupação com o potencial de violência política este ano nos Estados Unidos. Alexandre, muito obrigado e até ao próximo Fogo e Fúria. Obrigado e até ao próximo. Adeus. O público fica no ouvido.